Começa aqui o Pod Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós trouxemos um case interessantíssimo sobre empreendedorismo. É uma moça bastante jovem, mas com uma cabeça extremamente avançada. Nós estamos falando de Heloísa Gomes. Muito obrigado pela sua presença, Elo. Obrigada a você pelo convite. Vai ser um prazer conversarmos hoje aqui. Vai ser super bacana. Tenho certeza disso. A Heloísa Gomes, ela é artista plástica. Ela criou a Aloe Bags, visando transformar um negócio em um propósito de vida. Para ver que a moça não é fraca. Empreendedora nata, ela é CEO da marca. Mas vamos falar diretamente o que que ela está fazendo, como que ela faz, o porquê que ela faz, enfim. Por que você optou por fazer bolsas e não sapatos, brincos, colares, enfim, qualquer outra coisa fora desse universo? Eu acho que como eu vim da artes plásticas, né, e eu senti muito essa vontade de trazer a arte para a moda, quando eu fui pensar no que eu faria para trazer a moda na arte e a arte na moda, eu fiquei pensando sobre as roupas, né, que foi uma coisa também que eu já trabalhei bastante, mas as bolsas, querendo ou não, é um objeto que a pessoa vai usar muitas vezes. E ela consegue ser um pouco mais artística, ela consegue ser mais diferente e a pessoa vai usar. Por exemplo, se ela tiver com uma calça jeans e uma blusinha branca, a bolsa pode vir com cor, a bolsa pode vir com arte, que a cliente vai querer utilizar. Quer dizer, não importa a ocasião, a mulher tem sempre uma bolsa junto com ela, não é isso? Exatamente, ela vai sempre estar utilizando. E também tem o fato de que a bolsa, quando eu fui aprender a fazer as bolsas, eu percebi que seria algo bem manual, bem escultural. Eu adoro falar que elas são esculturas, né, que eu vou modelando com as mãos. Então acho que a bolsa, ela tem essa pegada estrutural que traz ela para a escultura, que traz ela para a arte, ela é uma peça que eu realmente fico encantada, sabe. Então, as bolsas vieram na mente. Você está falando de uma questão mais conceitual, né? Você está indo um pouco mais além. Aí eu te pergunto, quando você termina uma Aloe Bag, você vai vender o produto ou você vai vender o conceito? É uma ótima pergunta. A gente tenta atrelar bastante a funcionalidade ao conceito. Quando eu vou criar a peça, eu quero que ela tenha um design funcional. É claro, né, que a pessoa vá poder guardar os objetos de uma maneira confortável, que tenha ergonomia, que caiba bem no corpo, que tenha regulagem de altura e tudo mais, que seja funcional. Mas eu acho que eh, o ponto principal das nossas peças são o conceito. A gente vende mais o conceito do que a funcionalidade. Eh, Se a pessoa quiser puramente comprar uma bolsa por funcionalidade, eu acredito que ela possa até escolher outra marca. Mas quando a gente fala de conceito, eu acho que é isso que a gente vende. Você vende diretamente para o consumidor também ou você só vende para lojas? Como é que funciona? Na verdade, a gente só vende para o consumidor. A gente vende diretamente para o consumidor, a gente nunca vendeu para outras lojas, essa questão da revenda. Exatamente porque, como a gente fala muito sobre essa parte conceitual, quem compra da gente tem que fazer parte de toda essa Pois história. é, e a questão é essa. A pessoa vem até você, você vai até o teu consumidor. Como é que funciona essa Uhum. relação de consumo? Um dia eu queria muito ter uma loja física, né? Atualmente a gente só vende online e eu acho que a rede social ela tem esse poder, né? A gente estava até conversando há pouco tempo atrás que ela tem o poder de entregar os conteúdos, entregar o nosso conceito em todo o Brasil, em todos os estados. E é fácil absorver esse conceito de par de comprador? Ou tem gente que compra porque achou bonito e deu, e quanto custa, tá aqui, já fiz meu Pix e pronto. É Ou claro todo que mundo para, conversa. Às vezes tem alguém que chega a discutir no sentido de conversar, de ter um entendimento melhor sobre isso. então a gente sempre tenta deixar isso bem claro assim,
nas nossas redes sociais e muitas das pessoas vêm através dela. E no nosso site a gente especifica bastante essa história. Então, você entra no link da peça que você gostou e vai ter lá toda a explicação do design. Quando você recebe a peça, ela também vem com, deixa eu mostrar aqui, ó, o card, né, explicando toda a história do design, como ele foi criado, de onde ele veio. Essa peça aqui em Amora, que está em cima da mesa, ela foi inspirada nessa artista japonesa chamada Yayoi Kusama. E aqui, quando você recebe a peça, vem toda a história do design. Então, eu acho sim que muitas clientes já compraram puramente pela funcionalidade, mas quando elas entram no site, quando elas conhecem a história, elas com certeza ficam mais envolvidas. E essas outras peças? Cada uma tem uma inspiração? Cada uma tem uma inspiração. Todas elas são inspiradas em coisas completamente fora do convencional. Eu falo que se eu quisesse criar uma bolsa que já existe, eu olharia para outras bolsas que já existem. Mas como a gente quer criar algo completamente inovador, que inclusive é o tema daqui hoje, né? Sim, inovação. A gente olha para coisas fora do convencional. Então a gente olha para artistas plásticas como Yayoi Kusama, a gente olha para cadeiras, que é uma coisa muito curiosa que a gente traz, ó. A gente já se inspirou nessa cadeira, a cadeira Panton, para criar uma das nossas peças. A, a azulzinha que você está vendo aqui também, ela foi inspirada na cadeira Malité, que é essa cadeira que desmonta e monta, ela vira uma outra escultura. E são todos designers que criaram essas cadeiras que foram inovadores no momento deles e criaram coisas sensacionais e que hoje conseguem inspirar a gente a criar também, sabe? Então, é bem legal isso. Eu acho Bom, que parece que essa sua formação em artes plásticas, a sua convivência nas belas artes também, te deu a bagagem necessária para você estruturar o negócio, não é isso? é isso mesmo. Ou seja, tudo isso sai da sua cabeça. Você não copiou nada do exterior. Não, eu até, quando a gente vai buscar uma parte mais técnica de acabamento e tudo mais, a gente se baseia muito nas grifes, né, que tem muita experiência, muitos anos de experiência com o trabalho manual das bolsas e tudo mais. Mas a verdade é que eu evito muito olhar para outras bolsas para que eu não fique nem um pouco influenciada na hora de fazer as criações. Eu quero realmente criar coisas que não existam ainda. Acho que isso é coisa de artista, né? No mundo, quem faz as bolsas mais atraentes, digamos assim? Alô? Em segundo lugar, Em segundo lugar, eu acho que a gente tem muitas grifes internacionais, mas a gente também tem muitas grifes brasileiras que são legais, né? Eh, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque por mais que a Dior, a Hermès e a Chanel façam peças que a gente vá se basear nessa questão da experiência, aqui no Brasil a gente também tem muita coisa legal eh, que dá para os clientes não só consumirem Loí, também tem muitas marcas legais aqui. nesse aspecto, o brasileiro é bastante criativo. Tem crescido muito, tem crescido bastante, mas não é uma coisa muito inovadora aqui no Brasil ainda. Quando eu fui, começar a produção das bolsas, a minha ideia inicial era que eu fabricasse apenas as pilotos e mandasse fabricar as peças em outro ateliê. E quando eu fui buscar isso, eu não encontrei. Tanto que eu tive que aprender a fazer, eu fui fazer os cursos para aprender do zero a fazer as bolsas, né? Quebrei muito a cabeça no início. Então, ainda é um nicho muito fechado aqui no Brasil em questão de fabricação, porque é muito complexo. Então, se a pessoa for fazer, ela vai fazer para ela. É dificílimo você encontrar alguém que faça para você a bolsa, porque é complexo demais. Quer dizer, não parece que é tão difícil assim. Por isso, você deve ter um custo agregado a esse produto maior do que uma bolsa de consumo popular, evidentemente, né? É. A gente tem um ateliê, né? E O lá seu no ateliê fica em qual cidade? São Caetano do Sul, São Caetano, em São Paulo. Ok. isso, no ABC. E lá no ateliê a gente fabrica tudo manualmente. Então, é claro que a questão manual, ela agrega muito É bolsa a conceitualmente, bolsa, então. bolsa a bolsa.
ela agrega muito conceitualmente, né, a questão manual, mas quando a gente fala de custo, é realmente um produto caro de ser O seu feito. custo é alto, O né? custo é De alto. criação, de produção. A matéria-prima que você usa é nacional, 100%? 100% nacional. Adoro falar isso porque é o que a gente, é um dos nossos propósitos, alavancar o design brasileiro e alavancar essa questão do Brasil ter altíssima qualidade. Então, por que não fazer tudo com 100% de matéria-prima nacional? As linhas são daqui, os zíperes, as ferragens são banhadas aqui. É tudo 100% produzido aqui. Bolsa também tem aquele negócio de cores do ano. Este ano a prevalência serão essas duas cores. Por ano que vem a coisa já muda. Existe isso? Existe, mas é uma questão que eu acho que pega muito na sustentabilidade, né? Quando a gente faz uma peça que você fique limitado a uma tendência, a gente está sendo completamente indo em contramão da sustentabilidade, né? Porque você está falando para a pessoa que ela pode usar apenas por um período e depois não vai ser mais legal ela utilizar aquela peça. Então a gente sempre tenta trazer cores É que a sejam cultura do descartável, né? muito, Que é uma muito. coisa É uma horrível, coisa, especialmente no mundo que a gente vive hoje, né? Em sim, que as pessoas estão tendo obrigatoriamente mais consciência, né? e quando a gente vai criar as cores, a gente pensa muito nisso, eu penso muito nisso. Então eu sempre tento trazer peças que, apesar de coloridas, não sejam algo completamente da tendência, que vai perder o valor. Então a gente traz essas cores mais sóbrias, a gente não tem nada que daqui 2 anos você não vai querer mais Com utilizar. quantas cores você trabalha? Você tem esse número? Olha, não tenho esse número. A gente tem muitas cores. Você nunca parou para pensar, mas digamos Não. assim, no seu dia a dia, o que te leva a fazer essa bolsa, sei lá, corvinha, outra mora, outra azul? Uhum, Por que azul? Por que amora? tá. Às vezes vem da própria inspiração da peça. Então, por exemplo, a Yayoi Kusama, até na foto ela tá da cor da bolsa, né? Então, muitas vezes vem disso. Então, a gente tenta trazer as cores que tenham a ver com a inspiração. E muitas vezes vem da parte prática, né? Porque quando a gente vai fazer uma bolsa que é para o trabalho, a gente tem que trabalhar com um pouco de cor neutra, porque a pessoa vai utilizar no mundo corporativo, então a gente tem que trazer o preto, o café, o caramelo. Então, vem bastante da parte da inspiração, mas também vem da parte prática, da funcionalidade daquela peça, né? Você tem aquelas linhas tradicionais, né? Sim. Essa peça aqui grande é bem utilizada para o mundo corporativo. Por exemplo, o tamanho do seu ateliê. Uhum. Quantas pessoas trabalham lá hoje? A gente tem hoje 3 pessoas que trabalham dentro do ateliê produzindo as peças, né? A Ana, que é a costureira, a Maristela, que é a montadora, e a Alessandra, que é montadora também. A gente tem a Catarina, que trabalha de home office, ela faz a gestão, ela faz as notas fiscais, O toda essa administrativo. parte Quer dizer, a administrativa, parte de criação fica 100% com você? 100%, 100%. Desde, desde chegar o couro ali, a montagem, o corte, a costura, tudo, a embalagem, é tudo a Como é que gente que você faz. busca inspiração? Você faz pesquisa? É um negócio que, eu estava andando a cavalo, vi uma paisagem e clique. Ou fui tomar banho, enquanto lavava a cabeça, demorei um pouco mais, aí veio um insight que nem música. Enfim, como é que nasce essa criação? Eu vou fazer uma bolsa. Olha aí, eu quero uma bolsa específica para balada. Uhum. Enfim, É, o tamanho e a funcionalidade da peça, ela vem por necessidade. Por exemplo, eu estou sentindo falta de ter uma bolsa para as minhas clientes irem para uma balada. Aí vem a ideia de fazer uma bolsa para balada. Já a inspiração para essa bolsa, eu acho que a criatividade, essa parte de a gente buscar inspiração tem muito a ver com a gente sair, né? às vezes você pode ver uma linha de um prédio, uma linha de Exatamente, um automóvel novo, exatamente. pode te inspirar. Muito, muito. Eu acho que a gente sair Uma e roupa diferenciada.
aquilo, opa, sim, sim. Eu acho que a gente sair você assim. encaixa o vestido na bolsa ou ao contrário? Você faz uma bolsa para aquele vestido? No processo de hum, inspiração, de eu acho que eu faço a bolsa para pessoa encaixar no look e não o contrário, assim. A gente sempre usa as cores sóbrias, como eu falei, para que você use o máximo possível. Mas acho que quando eu crio a bolsa, eu só penso nela, assim. Penso muito no design dela, de como eu posso fazer ela ser inovadora, diferente. você trabalha em algum momento assim com faixa etária? Ah, isso daqui eu acho que cabe bem para um público teen, isso daqui cabe para um público um pouco mais maduro, isso Uhum, daqui tem cara de executiva, uhum. isso daqui está um pouco mais divorciada, isso daqui está mais para balada, isso daqui está mais para estilo esportivo. Na sua cabeça existe essa compartimentação? Até existe, né? Eu acho que quando a gente fala sobre criar uma bolsa para um evento, um momento específico, a gente já está automaticamente falando um pouco de uma certa faixa etária. Mas hoje eu percebo que o meu público ele é muito diverso. Eu tenho assim clientes que vão desde. Eu não vou dizer que eu tenho muito novas, porque eu não tenho. Acho que as peças já são um pouquinho mais estruturais, assim, né? Ela tem uma pegada um pouco acima dos 25 ali, meu público tá mais. Mas eu digo que é muito diverso, porque vai dos 25, mas vai até os 70, assim, e sabe, eu tenho muito esse E a público. partir daí você atende todas as camadas. É, sim, é Ela bem tem diverso. uma especificidade. Ah, isso aqui eu vendo mais para classe A, Uhum, isso daqui é a B só. Ah, não, essa linha abriu uma linha classe C. uhum. Você tem essa questão de separar por segmento de consumo também, ou não? Eu tento não fazer isso, né? Mas infelizmente eu acho que quando a gente quer, eu sempre falo que eu adoro democratizar o assunto da arte, né? Eu quero sempre trazer a arte nos assuntos discutidos no Instagram, nas redes sociais. Mas quando a gente vai falar sobre o produto em si, que tem um custo super caro para ser produzido, eu não consigo democratizar o meu produto em si. É uma coisa impossível, infelizmente, né? Democratizar o acesso, você está Democratizar o dizendo, né? acesso. Sim, Acabar sendo mais caro do que a média. é. Infelizmente, né? É uma coisa que a gente sempre busca melhorar ali no valor, mas então é uma coisa que acaba sendo feita mais uma questão de cálculo em si do que uma questão de eu querer atingir um público, sabe? Eu acho que é mais uma questão de cálculo mesmo do que. Falando em cálculo, do ponto de vista do empreendedorismo, você acha que acertou a mão fazendo bolsas? Eu acho que sim, eu acho que é um produto que Dá para viver disso só? dá, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente, lógico que eu acho que qualquer negócio que a gente possa ter, ele ele vai ser difícil, né? É muito difícil, empreender é difícil. Empreender no Brasil não é necessariamente a coisa mais simples, né? Não, nossa, é complexo, né? E aí eu acho que a gente acerta quando a gente escolhe uma coisa que a gente realmente quer, porque a gente realmente vai ter coragem para ir até o final, vai fazer dar certo, não importa o quanto for difícil. É difícil, mas acho que Mas é possível. é possível. Legal, a gente vai voltar nessas dificuldades e facilidades já já. Vamos dar um intervalo rapidinho Vamos. e já já voltamos com o nosso segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com Heloísa Gomes, uma empreendedora nata que temporariamente deixou as artes plásticas para se dedicar a fazer bolsas, bolsas de alta qualidade e profundamente
inspiradas e inspiradoras, não é isso? É, Elas acabam inspirando muitos looks por aí. acabam. No primeiro bloco, a gente estava falando de dificuldades, de facilidades, enfim, que é próprio de cada negócio e você vai ter a especificidade de cada um deles. No teu caso, você vende via marketplace, né? Uhum. Então você deve vender para o Brasil inteiro. A gente vende bastante para o Brasil inteiro. Eu acho que a rede social ela dá essa oportunidade para gente, né, de conseguir atingir vários lugares, não só próximos da gente, né? Quais Então, são os estados que mais compram as bolsas? a gente tem assim pedido de todos os estados, não tem nenhum que a gente não tenha tido assim. Mas eu acho que a gente atende muito o Rio de Janeiro, Santa Catarina também a gente tem bastante pedido, Distrito Federal a gente tem bastante. Então é muito variado assim, sabe? A gente Você vende o quê? Mais bolsa executiva para o Distrito Federal, bolsas mais bastante, sabia? informativas, mais descoladinhas para o Rio de Janeiro? É mais ou menos É esse o mais ou menos perfil? isso, você tá muito certo. É esse o perfil. E aí a gente, de vez em quando, tenta fazer essas análises, né, para saber quais estratégias utilizar. E é uma coisa que a gente tem feito muito esse ano, porque ano passado a gente focou muito na evolução do material, na evolução do acabamento das peças. E esse ano é o ano que eu tenho mais focado nessa parte estratégica, né? Então a gente está começando a fazer essas análises. Isso está sendo muito bom. E já aconteceu de cliente te sugerir alguma alteração no design, algum cliente te pedir uma cor muito específica, diferente do que você produz? Já aconteceu, sim. As cores a gente não abre muito esse leque, né? Porque é um processo produtivo que a gente demora muito para desde que o couro chega, Para porque a gente, chegar nele. né? Então, essa parte de alterar a cor, a gente não atende muito. Agora, a parte da funcionalidade, a gente sempre está aberto a escutar. Porque, Já ocorreu de alguém fazer solicitação e vocês atenderem? bastante. A Malité G, por exemplo, que é uma peça que eu não trouxe, mas é igualzinha a azulzinha que tá aqui, só que grande. Ela vieram já me pedir pra gente fazer um bolso traseiro, né? Porque as pessoas queriam jogar o celular, uma questão mais funcional mesmo. E aí, assim que a gente começou uma nova produção, eu já fiz questão de implementar isso. Agora a gente está tentando implementar nessa peça aqui, caramelo, uma faixa para que as pessoas na encaixem a bolsa na mala de viagem para levar no aeroporto. Sim, para facilitar. E como é Interessante. uma coisa que eu não faço com frequência, não viajo muito a trabalho, não é uma coisa que eu tinha Não tinha se no dado meu conta, né? cotidiano. Então são essas questões funcionais que às vezes a gente não tem contato, então a gente não conhece ainda, né? Mas que acabam sendo muito bem-vindas, né? A partir do momento que você falou que democratizou a discussão, que começou a abrir, eu acho que é produto também dessa sua iniciativa, né? Digamos assim, é um resultado muito bem-vindo, não é isso? Sim, com certeza. E eu acho que a gente não pode admitir que a gente sabe de tudo sobre aquilo, né? Sempre vai ter alguém com uma grande ideia para ajudar a gente, então a gente sempre está aberto para isso, com certeza. Como você faz a bolsa uma a uma, em que momento você define, por exemplo, aquela azulzinha eu vou produzir esse mês 30 Uhum, e a partir do próximo mês eu vou fazer o mesmo modelo, mas todas em preto ou uhum. caramelo, sei lá. Então, O que é, define isso? aham. É o nível de vendas? É reposição de estoque? A gente, como fábrica, né, a gente não pode parar de produzir. Isso é uma questão que a gente tem que tomar um certo cuidado para não ter um excesso de estoque, para que isso não cause uma contramão da sustentabilidade, de novo. E os japoneses são bons nisso, hein? Para Então, administrar estoque. é. E a gente, assim, é uma coisa que eu venho aprendido muito nesses 4 anos. Eu acho que é uma das questões mais complexas da empresa. É, Você não trabalha sem estoque, não, a gente não trabalha sem mas estoque, trabalha sempre com estoque baixo. mas sempre com estoque baixo. Sempre tento manter o estoque baixo para não ter essa parte.
de ter que vender também numa super promoção, porque vai virar um descarte, sabe? Então, Quantas bolsas você produz por mês? a gente produz hoje uma média de 150 peças por mês. Tem sazonalidade? Bolsas também? Tem bastante. A gente antes produzia mais até, e agora que a gente trouxe para o couro, eu fiz questão de dar alguns passos para trás para que a gente tivesse o melhor acabamento possível. Então, a gente está trabalhando mais nessa quantidade hoje na fábrica. A questão da sazonalidade é engraçado porque bolsa é um presente perfeito, né? É uma coisa que eu aprendi, é um presente perfeito. Não tem como não servir na pessoa que você está presenteando, porque vai servir de qualquer jeito, né? Não tem PMG. É uma peça que a pessoa vai usar muito, então não é um presente que você vai dar e aquela pessoa vai usar poucas vezes, não, ela com certeza vai usar mais de 10 vezes, mais de 20. E é difícil não gostar da bolsa exatamente porque não tem como não ficar bom no seu corpo, vai ficar Mas não bom. tem aquela coisa assim. Nossa, que bolsa linda! Mas aquele fechinho, bem que podia ser. De vez em quando acontece, né? Infelizmente, de vez em quando acontece. A gente faz troca, né? Mas por a gente não ter essa questão do tamanho, eu acho que a bolsa é um ótimo presente porque a gente tem pouca troca. A pessoa não, a pessoa não gostar mesmo para ela trocar, sabe? Porque no corpo vai ficar bom. Acontece da pessoa ganhar, não gostar e você trocar? Acontece principalmente questão de tamanho, Tá. porque às vezes a pessoa comprou para dar de E presente. você faz isso sem estresse nenhum. Ah, sem estresse, porque acho que E todo mundo já tem o direito de aconteceu se de você. arrepender também, né? Claro, mas já aconteceu de você fazer uma troca e a bolsa que você recebe ela vir levemente danificada? Olha, já aconteceu e já aconteceu também de me mandarem a peça manchada, né? Falar que a gente enviou dessa maneira. Já aconteceram várias coisas assim que são muito chatas de E aí acontecer. você tem que administrar o prejuízo, é isso? É, infelizmente. Eu acho que a gente tentar discutir, a gente tentar talvez cause mais prejuízo para o negócio. Então, o que a gente faz hoje é a gente tem uma planilha para os clientes preencherem quando vão fazer uma troca ou devolução. Aham. E aí a gente faz ele assinalar algumas questões de que não, a peça não foi desembalada ou usada, né? A tag tem que estar. Aqui as peças estão sem a tag, né? Que tem um lacre. Uhum, Mas uhum. elas acompanham um lacre, então esse lacre tem que estar intacto. Então a gente vem tentando diminuir que isso aconteça. Isso não acontece com tanta frequência também. Mas quando acontece, a gente faz todo esse processo para que diminua, né, os custos disso, Para que mas você diminua o às vezes não impacto. tem jeito. Quem é que compra a bolsa? É só mulher? Não, a gente vende muito para homem. Quanto que você vende bolsa para homem? Olha, chega perto do Dia dos Namorados, Natal e Dia das Mães, a gente vende muito para homem. Eu não sei de cor agora a porcentagem, mas Dia dos Namorados, a maioria dos pedidos vem de nomes masculinos, né? Provavelmente são para dar de presente. Mas é um público muito grande que a gente tem, tanto que a gente faz alguns patrocínios, algumas estratégias, e perto do Dia dos Namorados, do Natal, a gente faz para os homens também. Então é bem legal essa parte. Eu acho que cabe até a pergunta pelo seguinte: eu tive uma experiência pessoal. Uhum, Eu atendia como assessoria de imprensa uma determinada conta, uma fábrica de cuecas durante um período aí. uhum. E numa ação promocional que eles fizeram, nos contrataram para isso, eu descobri que, na época, isso já faz um tempo, 80% das cuecas eram vendidas para as mulheres. Os caras Nossa, diziam, homem não compra cueca, os caras vão usando até desmanchar. Quem compra é a mulher, é a é, namorada, é, é a mãe. é. Então elas compravam para os seus respectivos filhos, maridos, namorados, enfim. Isso é muito curioso, né? Tem até algumas Por isso que eu histórias. pergunto até, será que homem compra muita bolsa? E daí veio a Compra, curiosidade. compra. E tem até algumas histórias assim de homens que vêm falar com a gente. Tem um cliente que a gente adora quando ele faz pedido, que ele é uma graça, porque ele compra para as duas filhas gêmeas dele, e toda vez que ele compra tem que estar idêntica.
Então a gente tá com algum brinde promocional, Olha que alguma coisa assim, interessante. a gente tem que mandar os brindes da mesma cor, né? Isso Sim. é legal. E a gente também tem uma outra história de um cliente que ele comprava todo mês de aniversário de namoro, ele comprava uma bolsa para namorada, todo mês. Mas parou de comprar. Então alguma coisa aconteceu, eu acho, Ixi, ixi. mas Eu é uma acho que história você legal dá também. para abrir um consultório sentimental da Luí agora, hein? É, a gente tem várias histórias legais assim com E clientes. vai colecionando histórias. Isso acaba deixando muito rico, né? O É, seu trabalho e imagino que isso te dê muita satisfação. muita, muita. A gente falou de homem e de mulher, em momento nenhum a gente falou de comunidades alternativas, Aham, que hoje em dia estão cada vez mais em pauta. sim. Alguma comunidade LGBT, alguma outra comunidade já fez pedidos específicos para vocês? Pedidos específicos não, mas a gente tem muitos pedidos de outras comunidades assim que consomem o nosso produto. Muitos homens utilizam as bolsas, né? A gente tem até alguns influencers que trabalham com a gente para fazer essas parcerias. Então, a gente não tem pedidos específicos porque eles usam essas peças mesmo, eles adoram. Então, Essas mesmo, essa sem, mesmo. Uhum. Sem nenhuma não tem alteração. descaracterização. Não, nenhuma. Nenhuma. É curioso isso, hein? E é bem legal, né? Assim, é uma peça que. Sim, Uhum. a peça ela acaba se tornando eclética, né? Bastante, bastante. Daí te reforça aquele conceito de democracia mesmo, né? É, De democratização do produto. sim, acho que a Loí tem muito isso. Ela atende muitos públicos diferentes, ela se encaixa em muitos corpos, né? Não tem essa questão do tamanho. Então, a gente tenta sempre trabalhar bastante com esse assunto. Queria que eu te apresentei como artista plástica, primeiramente, e a gente não falou nada ainda sobre isso. Nós focamos nas bolsas, Uhum, que é o seu business hoje. uhum. Mas quanto tempo de formação você tem de artes plásticas? Que tipo de trabalho você faz? Por quais exposições você já passou? Eu acho que isso é bacana falar também. Então, eu me formei. Que tudo nasce aí, né? É, sim. Eu sempre fui muito apaixonada por arte, desde muito pequenininha. E quando eu comecei a ver alguns desfiles conceituais na TV, eu me apaixonei também pela moda. E aí eu fui estudar design de moda. Então, primeiro eu me formei em design de moda. E quando eu me formei em design de moda, olha que curioso, eu fiz o meu TCC e o meu TCC foi considerado mais arte do que roupa. Então, ele foi selecionado para ir para Milão, né? Para Milão, Para Milão. quer dizer, já começou no ápice, né? E era uma feira de design, né? Não era uma feira de roupas, era uma feira de design. Então, eu consegui ir nessa feira que era a maior de design de Milão, do mundo inteiro, na verdade, que é a Essalone. E foi muito bacana. Indo nessa exposição também, eu acabei conseguindo uma bolsa para estudar artes visuais, e foi aí que eu fui estudar artes. E durante a minha faculdade de artes e após a faculdade, eu consegui ir para outras exposições também. Eu fui para SP Arte, que é muito famosa aqui em São Paulo, né? Para Comparte Arte no Centro Britânico Brasileiro. Então, também apresentei alguns trabalhos meus no Design Miami. Então, assim, Que bacana, hein? consegui levar para bastante cantos, assim. Então, acho que eu tenho essa ideia também com a Loí de levar ela para vários lugares, quem sabe um dia, né, em breve. E nas artes plásticas, você tem feito alguns trabalhos? Hoje eu foco totalmente na Loí, então eu acho que como artista plástica a gente sempre tem que. Você trabalha mais com escultura, com pintura, com o que isso? Quando eu trabalhava nas exposições, vendia meus quadros, eu trabalhava com texturas, na verdade. Eu criei um tecido que era um atrito de lã com seda, bem interessante. Eu não trouxe Lã nenhum com seda. lã com seda. E ficou um trabalho muito bacana, assim, tanto que ele que foi premiado e tudo mais. E eu esticava eles nas telas. Então é um trabalho mais, eu fazia um trabalho mais de textura, uma textura inovadora e tudo mais, do que pinturas e esculturas. Era uma coisa bem legal.
Depois eu te mostro uma foto que eu. Que legal. Eu acho que a inovação sempre teve no sangue também, né? Essa questão de buscar novas alternativas, de inovar no material, de inovar no conceito, sempre foi uma coisa que me perseguiu, assim, ainda bem. A questão da sustentabilidade é alguma coisa que vem chamando a atenção sua? Você tem tido alguma prática na empresa? Uhum. Você passa isso para o pessoal que trabalha com você, para quem consome também? Como é que funciona? Sim, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar sempre bastante. A gente, como empresa, tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, hoje eu acho que um lado muito forte nosso nessa questão sustentável é exatamente a questão da baixa escala e do antidescarte, né? A gente sempre pega também os retalhos das matérias-primas que a gente utiliza, tentar criar produtos menores, a gente vem trabalhando muito nisso esses Você dias. já consegue fazer isso? A gente está fazendo recentemente, a gente sempre deu de brinde, né, esses produtos menores, e a gente está fazendo agora um brinde para lançar na semana que vem, olha, segredo, Oh, que bacana. que também é com esses retalhos, né? Então a gente sempre tem essa pegada Quer anti-descarte. dizer, você acaba fazendo um trabalho de preservação do meio ambiente, de uma certa forma, ao mesmo tempo em que você acaba gerando um produto novo, né? É, eu acho que isso é muito importante, né, da gente fazer. A gente também tem a questão de utilizar 100% de matéria-prima nacional, que eu acho muito importante dentro da LOI, é uma coisa que a gente dá muito valor lá dentro, né? Todas as meninas lá adoram isso também. E somos 100% mulheres, isso é uma parte 100% muito do legal. time. 100% Que do time. bacana, olha 100% do aí, time. time vencedor. A gente sempre tem tentado trabalhar nessas pautas, né? Então, são fatores muito importantes lá dentro, a gente sempre fala sobre isso, são assuntos que a gente Você sempre. conversa, a sua equipe conversa sobre isso A também? gente discute bastante, elas têm grandes ideias também, inclusive esse brinde que a gente vai fazer na próxima semana foi uma ideia delas. Olha aí, que interessante. O Brasil, do ponto de vista da criação, da arte, você acha que é um país promissor? Eu acho Que às que. vezes é muito difícil você comparar o Brasil com a Itália, Uhum, embora seja muitas vezes maior, mas tem uma história muito recente, né? É um país muito é, jovem, é, comparativamente com a Itália e com outros países, especialmente os europeus, né? Que tem uma é, história longa, uma China que tem mais de 5.000 anos de história, e por aí vai. sim. Então, dada essa incipiência, digamos, a gente começa a se posicionar bem no mundo das artes ou ainda falta bastante? Em que nível você colocaria o Brasil hoje? Eu acho que a gente está num momento onde a gente tem muitas pessoas talentosas e muitas pessoas que sabem fazer arte, muitos artistas incríveis. E eu acho que o que falta é a parte educativa da arte, sabe? A gente ter esse assunto sendo falado um pouco mais didaticamente, trazer isso um pouco mais para a parte da educação também, sabe? A gente hoje, quando a gente fala de arte, eu acho que a gente fala de um assunto muito elitizado ainda. Então, eu sinto muita falta dessa democratização do conteúdo da arte para que as pessoas possam admirar ainda mais, sabe? Você acha que isso tem que vir da academia, tem que vir da escola de base, Uhum. é da sociedade como um todo? De onde, quem é que sustentaria essa discussão? Eu acho que são diversos pontos. Eu acho que teria que vir de todo mundo, né? Teria que vir, principalmente da parte da educação de base também. E eu acho que também do povo, né, brasileiro se motivar a estudar isso, a ver isso como um assunto que pode fazer bem para o nosso país. Então, fica aí a dica, fica uma pauta proposta para que algum aventureiro já tome ela e siga em frente. E a Elo certamente estará à disposição para discutir esse tema, não é isso? Com certeza, com certeza. Nós teremos no vídeo aqui o seu Instagram, mas você pode dizer como acessar o seu Instagram e o site da empresa, por favor. Tá bom. Nosso Instagram é @loibags
E o nosso site é www.loibags.com.br. A gente vai esperar vocês para verem as coisas lindas que a gente cria lá. Falamos com Heloísa Gomes, artista plástica e empreendedora. Muito obrigado, Elo, e bastante sucesso para você. Obrigada, foi um prazer. E continue com a gente, porque tem muito mais conteúdo por aí. O Pode Mais Empresas volta logo mais.